Uma várzea, hein? Como é que vaza um contrato de um jogador? 120 milhões de reais se ele bater todas as metas em 2 anos. Vazou o suposto contrato de Memphis Depay com o Corinthians e já está dando o que falar. Salário astronômico, cláusulas polêmicas, o que tem de verdade nessa história? Vamos ver agora com Jorge Nicola mostrando tudo sobre o contrato. Ô, Jorge Nicola, como é que você conseguiu ter um contrato? Ó, e primeiro que eu não tô te criticando, eu tô te elogiando, porque você tá no Mas seu tiver papel. que criticar, tem que criticar, Não, pode falar à eu não vontade. vou criticar. Você teve acesso a um negócio desse, é espetacular. Você foi bem demais. Mas eu vou te falar, o Corinthians é uma várzea, hein? Como é que vaza um contrato de um jogador, né? O Corinthians tem, o Augusto Melo tem a maior fiscalização entre presidentes de clubes de muito tempo, porque a antiga diretoria, que ficou por mais de uma década, tem funcionários trabalhando dentro do clube, tem conselheiros, tem diretores. Então, no ano passado chegou a vazar um contrato com uma permuta de camas, vocês lembram? Lembro. Daquela, vazou até o número de beliches, o número de camas, enfim, tem vazado tudo. Essa questão do Memphis, desse contrato do Memphis parecia ser uma questão de tempo, contrato dividido em 4 acordos, que pode fazer, a gente está falando de dinheiro, de muito dinheiro, o Memphis pode chegar a ter 120 milhões de reais se ele bater todas as metas em 2 anos. Você divide 120 por 24 meses, se ele conseguir bater todas as metas, ele sai com 5 milhões de reais livres de impostos por mês. Tá bom para você? Não, mas peraí, saiu da Libertadores já não é uma meta menos, é isso? Não, as metas Nada a ver? Não, as metas dele, a gente vai explicar porque Então vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. É impressionante, cara, o Corinthians, o Jorge Nicola pegou o contrato, tem o contrato. Pô, mas Ó, olha que delícia. primeiras exigências. E ó, se vocês acharem que isso aí é blá blá blá, coloca a foto do contrato, que o Jorge Nicola tem um contrato mesmo. Põe antes aí, ô Edinho. Põe antes aí a foto do contrato, os caras falam, o Jorge Nicola tá inventando história. Não, o Jorge Nicola, não sei como, conseguiu ali, ó. O Jorge Nicola tá com contrato, cara. Deram o contrato na mão do Jorge Nicola. Então, o contrato mesmo entre o Corinthians e o jogador tá com o Jorge Nicola. Então, põe lá outra tela, Edinho, por favor. Vamos lá naquela primeira tela lá. É lógico, a gente fez um resumo de algumas coisas que chamam mais atenção, porque são 60 páginas de contrato. são 4 Né? termos. É um script de novela do Dan, é o contrato do Depay. Tem muito detalhe, né? Olha, tem muita coisa muito específica, né? Explica aí, Jorge. Essas são algumas das comodidades que ele exigiu e que acabaram sendo atendidas. Um cozinheiro particular, que é uma cozinheira brasileira, que o acompanha desde os tempos de Europa. O Corinthians é quem banca a cozinheira. Plano de saúde... E é pago pelo Corinthians. Pago pelo Corinthians. Plano de saúde de primeira linha, um camarote na Neoquímica Arena, que parece ser pouco, mas talvez seja até a parte mais cara de todas essas questões. Um jato particular para que ele possa viajar, 24 passagens aéreas num período de 24 meses de contrato. Mas ele tem um jato e mais 24 Isso, passagens? exatamente. Tem uma segunda página lá. Uma casa em condomínio fechado com um padrão europeu, tá escrito, padrão internacional, não é padrão europeu, padrão internacional, um apartamento também em padrão internacional pro assessor dele, segurança particular armado 24 horas por dia pro Memphis e pro assessor, além de as 24 passagens que eu contei, e classe executiva Brasil e Europa, elas são acumulativas. Se ele não usar, ele pode usar depois. Não é que ele tem que usar... O que ele vai ter de milhas, ele vai comprar American Airlines. Eu só não sei como é que ele conseguiria viajar tanto para a Europa. Mas essas passagens aqui é para família, amigos? Deve ser. Porque se ele tem um jato... Deve ser. E assim, essas coisas todas nem são as coisas mais esdrúxulas. Porque tem vários contratos de jogadores grandes que tem esse tipo de coisa, não tem, Michel? Pelo menos ali na primeira parte, a grande maioria, que é normal. Mas isso a gente vê em grandes clubes como Real Madrid, Barcelona, enfim. Aqui no Brasil, não vejo se já teve algum contrato parecido como esse, não. Pô, até o cozinheiro, cara. Ah, mas vou te falar, Benji, o combinado não é caro. Eu não acho que dentro desse contexto todo, eu acho que o que surpreende mais, ô Nicola, não é nessas exigências que foram feitas aí a princípio, é mais, daqui a pouco você pode trazer mais detalhes a respeito, por exemplo, de ter uma participação em assistências, o número X de assistências é um gatilho financeiro maior, número de gols não sei o quê, um gatilho financeiro maior. Agora, por exemplo, um apartamento mobiliado, uma casa em condomínio, segurança, cozinheira, eu acho que isso daí mas apartamento padrão europeu pro assessor... Mas, ô Benji, isso daí é um acordo, velho, é aquilo que eu acabei de falar, o combinado não é caro.
Claro. Mas a partir do momento que você aceitou, é algo que você não vê, não é normal que no futebol brasileiro, por exemplo. Mas, Michel, tipo de contrato. Mas, Michel, você está trazendo o Memphis, que também não é normal você ter esse tipo de jogador aqui. Então faz parte do contexto, é parte do pacote. É a mesma coisa, um Suárez, se ele vem jogar no futebol brasileiro, como ele vem no Grêmio, ele também devia ter exigências dentro do contrato dele que abrangiam mais ou menos nesse setor. É um jogador de nível europeu atuando aqui no Brasil. Por mais que o Suárez seja sul-americano, o Memphis sim é um jogador europeu, mas é um cara que dificilmente viria atuar aqui. E esse cara, quando ele vem atuar aqui, é, por exemplo, um Cristiano Ronaldo na Arábia. O Jorge Jesus... O Jorge Jesus no Flamengo ele tinha. Você convivia bastante com o Jorge Jesus. Lá no Rio você convivia. Era vizinho dele, enchia o saco do cara. Era morar no mesmo prédio. E o JJ tinha uma série de particularidades e coisas como essas. Vou te contar uma do Jorge Jesus. Quando ele veio um salário top. Só que os bônus eram absurdos. Só que ele ganhou todos. Menos o Mundial. Então, o bicho saiu bonito. Saiu grandão, né? Saiu grandão. Mas assim, essas exigências que a gente está contando... Mas aí tá bom, pô. Se ele trouxe... Ele ganhando... por exemplo, eu gostaria que o Memphis atingisse todos os bônus dele, porque seria bom pro clube, pro time. Será? Não? Explica aí. Porque eles não estão associados a título, né? Então vamos lá. Agora a gente está mostrando direitos de imagem. Valor bruto, só para o contexto geral. Ele chega ganhando 82 milhões de reais fixos. Isso está garantido em contrato. 82 milhões em 2 anos de contrato, tá? 82 milhões de reais fixos. E há outros 38 milhões que estão condicionados à performance, a bônus. Então a gente está mostrando ali o valor bruto de 35 milhões da parte de direitos de imagem. Isso está tudo fixado. São os 3,5 pau. Isso. Mas é limpo ou é limpo, líquido, livre de impostos. O Corinthians gasta com ele, livre de impostos, mais ou menos 3 milhões e 100 mil reais mensais. Com toda a tributação, o Corinthians gasta pouco mais de 4 milhões de reais por mês com ele. Precisamos lembrar que a Esportes da Sorte banca parte dos vencimentos, mas é muito menos do que quando ele foi anunciado. Quando ele foi anunciado, a informação é de que o Corinthians pagava 20% e a patrocinadora pagava 80%. A conta não é essa. Hoje o Corinthians deve banca mais da metade dos vencimentos dele e o restante é patrocinado ou garantido pela patrocinadora. Só para não me omitir, eu acho que o cara pede quanto ele quer e o Corinthians aceita ou não. É uma contratação fora da curva, tem retorno em campo e fora de campo, tem entrada de venda de camisa, etc. Um time como o Corinthians precisa de um ídolo, é trazer um craque fora do nosso cenário. Era um mercado diferente para ele também, ele precisava se cercar de garantias para vir. Eu não sei, eu não me sinto confortável, eu digo, de avaliar o quanto é justo ou não é justo para uma pessoa, né? E o quanto... Eu acho que o que é certo, como o Mano falou agora, o que é certo. Ele pediu, o Corinthians achou que era um bom negócio e trouxe. O Corinthians precisava de um ídolo. Isso também é fruto da nossa carência, né, Benja? Sim. Né? Perdão, desculpa, só está sendo colocado dessa maneira e como uma questão polêmica também, porque ele não está rendendo em campo, né? Porque, na verdade, talvez essa conta não esteja valendo a pena, né? Por isso. Mas aí eu não julgaria a exigência do atleta. Não, ele pede o que ele quiser e aí cabe ao clube que o vai contratar a aceitar o que ele está pedindo. Agora, o que me assusta aí são o clube, o Corinthians, as pessoas que estão gerindo e que fizeram esse contrato. Aí me assusta. Não, o que me assusta é que como esse contrato... mérito pro Jorge Cola, mas como é que o contrato foi para a tua mão? Vamos lá, esse é outro ponto. Benja, se o Edinho puder mostrar a parte dos bônus, que é uma parte importante, que é o que tem gerado muita especulação, e a começar uma situação relacionada à final do Campeonato Paulista. Se o Corinthians for campeão paulista, Benja, o Corinthians tem direito a 5 milhões de reais de prêmio, esse é o prêmio prometido pela Federação Paulista ao campeão. Palmeiras vence 5 milhões, Corinthians vence 5 milhões. Só que aí, cada título do Memphis, no Corinthians, seja paulista, sul-americana, brasileiro, ele garante 4 milhões e 700 mil reais livres de impostos. Então, se o Corinthians for campeão, não é que ele pega o dinheiro do Campeonato Paulista e destina ao Memphis, mas de alguma maneira ou outra, essa é a conta que vai ser feita. Sim. Você entendeu? E aí você tem mais outros 26, 30 atletas na sua delegação que vão precisar ratear. Há um acordo fechado antes do Campeonato Paulista, do Fabinho Soldado com os líderes do elenco. Cada jogador que atua com mais frequência vai ter direito a mais ou menos 400 mil reais de bicho.
o prêmio previsto no contrato do Memphis é de 4.700.000. Ou seja, o valor inteiro do Paulistão. O valor inteiro do Paulistão. Esse é um ponto. Essa é uma das 4 metas, é um dos 4 bônus previstos no contrato. Título, 4.700.000 por conquista. Aí você tem mais um valor parecido se ele figurar na seleção do Campeonato Brasileiro. Valia para o ano passado, em que ele não figurou na seleção, vale para esse ano. Então, sabe aquela eleição no final do ano? Se ele for, ele ganha quanto? Ele ganha mais. A gente vai mostrar ali, ó, 4.700.000. Ele ganha o mesmo valor de um título? De um título. Se ele figurar na seleção brasileira, naquele 1-11 que a gente elege no final do campeonato, tá? Há outros 2 bônus previstos em contrato. E aí, se a gente puder também, o senhor Edinho, conseguir casar com a gente na tela, o primeiro deles relacionado a participações em gol. 15 participações em gol, com gol ou com assistência. Bem Isso eu tô total comando, desculpa te interromper, mas só para você complementa depois de mim. Isso eu acho maluco. Você estipular que o estímulo de um jogador está ele jogar ou não jogar bem está diretamente quanto que ele vai ganhar automaticamente. Eu digo, tinha que estar pressuposto que vai jogar, até, né? Lógico, óbvio. Não, isso eu acho um pouco estranho. Essa participação em gol, só para a gente explicar, gol ou assistência, a cada 15 participações é 1,5 milhão, tá? Se ele, aí, pulando para 20, ele chega a 3 milhões. Ou seja, mais uma assistência, ele já tem 1,5 garantido. Mais uma assistência ou gol, que pode acontecer nesse domingo, ele já bate essa meta de 20 e chega a 3 milhões. Mas isso é por temporada? Por temporada. Tem a segunda temporada, repete tudo de novo. Tanto entendeu? Faz com o Barcelona de Guayaquil quanto com o Flamengo. Tanto faz. Pode ser Campeonato Paulista, qualquer um. Tem 20, tem 25 e depois tem 30, tá? Por cada período, como lembrou Michel Bastos, tá? Então essa é a primeira meta, essa é a meta relacionada a gols ou assistências. Tem também uma outra, se o Edinho puder mostrar, ela está relacionada a presenças. Mas aí, Benja, não é ser titular. Basta que ele esteja relacionado e fique no banco de reservas, que contabiliza como uma presença. 50% das presenças na primeira temporada, 3 milhões de reais. 60% das presenças em cada temporada, 4 milhões e meio de reais. 70% de presenças, 6 milhões de reais. Quer dizer, ele ganha mais se ele estiver relacionado do que se ele fizer gol ou fazer assistência. O que acharam desses valores revelados no contrato do Memphis Depay? Salário justo para um craque desse nível? Ou o Corinthians está pagando caro demais? Comenta aí o que você pensa sobre esse negócio. E claro, não esquece de deixar o like e se inscrever no TV Cartola para ficar por dentro de tudo.